Spirit of God raises a standard against it. Agora, as Escrituras dizem, vindo o inimigo com uma torrente de águas, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. And so when the enemy went out as an antichrist, E então, quando o inimigo saiu como um anticristo, God sent a certain type of power out to meet him. Deus enviou determinado tipo de poder para combatê-lo. And then when he went out again as a red horse rider, E então, quando ele saiu novamente como o cavaleiro do cavalo vermelho, another color, another power, outra cor, outro poder, another ministry, outro ministério, God sent another one after him Deus enviou outro após ele, to combat it, the whole. para combatê-lo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 em diante. Bom, vamos ler capítulo 17 de 1 Reis, vamos ler desde o primeiro versículo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao rio de Carite, que está diante do Jordão, e hás de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao rio de Carite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Grande Criador, ajuda-nos neste momento, Senhor, que possamos transmitir aquilo que o Senhor deseja que seja transmitido, para que o povo tenha o alimento da hora e não apenas diga que tem alimento, porque todo mundo tem alimento, mas não é alimento da hora. E estamos aqui para comer o pão da hora, aquilo que o Senhor está distribuindo e multiplicando para o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Preocupado com o alimento de ontem. Não vamos perder de vista o que Deus fez para Elias. E Deus usa até corvos, ordena ainda
assim como Deus ordena pregadores, obreiros, para o ministério, a Bíblia diz que Deus ordena corvos para sustentar Elias. Isso já é passado, mas a história sempre repete. Deus pode usar o corvo porque ele não come aquele alimento. Se ele comesse, não dava tempo de chegar a Elias. Você já pensou bem? Tem hora que é interessante. Deus ordenasse uma águia para levar o alimento fresco para Elias. Deus poderia segurar o bico dela, porque senão ela rasgava e ela mesma comia. Mas ele ordenou o corvo, que é difícil ele comer o alimento da hora. Sempre depois que passa do tempo, chega os corvos, os abutres, preocupadíssimo com o alimento de ontem. Oh, o que Moisés fez, o que Jesus fez, o que Paulo fez, o que Brana fez. Estão preocupadíssimos com o alimento de ontem. E perde o alimento do dia. Mas tem abutres. Na hora que Deus usa os corvos para levar CD para os outros, nem comer eles comem o CD. Não é da natureza deles. Mas eles põem um CDzinho no bico e leva e dá para um irmão, para um Elias, para um eleito. Porque se fosse comida para ele, ele não dava para os outros. Ele só dá porque não alimenta ele. Então ele dá para os outros, aquilo não serve para ele. Isto é até certo ponto, porque depois ele põe no fogo. Ele manda queimar o alimento, quebrar. Isto é o mesmo Espírito, ontem, hoje e sempre. É o mesmo Espírito. Se fez no passado, fez no presente e está fazendo aqui, que é o futuro final do Evangelho. E eles preocupavam muito nos dias de Jesus com a lei. Oh, mas como amavam a lei. Todo sábado iam para a sinagoga, levando o Antigo Testamento, o livro de Deus, lia uma boa parte na sinagoga, rejubilava com o povo, e Jesus estava ali. Jesus pregando, e eles não regozijavam, porque o alimento de Jesus era hoje, o alimento deles era ontem, era a mensagem de Moisés. O de Jesus era hoje, a mensagem do Filho do Homem. Se não comerdes a carne e não beberdes o sangue do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos. Então, a mensagem do dia, ela não é aprazível aos que gostam de alimento de ontem, porque sempre Deus tem o alimento do dia para alimentar Elias do dia, os Elias do dia. E tem hora que Deus usa um corvo para levar uma mensagem, para levar um CD. Então, até nós, os pregadores, temos que tomar cuidado. Porque tem hora que a gente pensa, eu sou um ministro ordenado. Talvez não, eu sou um corvo ordenado. É duro, né? Eu não estou pregando para os outros, que a coisa começa do púlpito aqui.
Não é eu dizer, eu sou o verdadeiro. A questão é Deus falar se isto daqui é verdade ou não. Então as pessoas, elas lutam contra o alimento. E elas são ordenadas para fazer alguma coisa antes de lutar contra. Elas favorecem, elas fazem o trabalho do corvo, elas levam o alimento, dá para a pessoa, aí as pessoas rejubilam e elas não têm mais alimento para dar. Elas não têm mais. É aquele alimento que Deus ordenou. O corvo foi, entregou. Depois não tem mais alimento. Isto é o momento em que vivemos. Deus deu alimento. O alimento do dia. E nós vamos encontrar muitos corvos dando alimento no Brasil, na América do Norte, dando alimento no mundo. Muitos corvos dando Bíblia, ordenados para dar Bíblia, para dar mensagem, para dar CDs, não só pregações nossas, pregação dos outros, que no seu dia surtiu efeito, mas hoje não surte mais, porque é o alimento que eles estão preocupadíssimos, mas é de ontem. Eles preocupam muito com esse alimento de ontem. E Deus já tem um novo alimento. Amém? Bom, deixa eu começar por aqui. 103. Os ungidos dos últimos dias. Essa é a tradução de Goiânia. Se você quiser o outro parágrafo, leia a outra mensagem, você vai encontrar. 103, os ungidos dos últimos dias. Agora, como podes abençoar o que Deus tem amaldiçoado? E como podes amaldiçoar, como disse Balaão, o que Deus tem abençoado? Não importa o que suceda, se Deus tem abençoado, como pode você amaldiçoar? E quando Deus tem amaldiçoado, como pode você abençoar? Como pode você falar bem de Judas quando Jesus diz que ele é um demônio? Como você pode falar mal de Pedro quando Jesus o pôs por pastor na sua igreja? Então não é o que nós pensamos, é o que Deus quer fazer. E Deus abençoa quem Ele quer e amaldiçoa quem Ele quer. Quando uma coisa é amaldiçoada, é amaldiçoada. Mas que pessoas podem ser usadas e ungidas no corpo para poder fazer algo, para entregar algo para alguém, para entregar até uma profecia como Balaão. Mas lá no âmago da sua alma, ele era um falso. Mas aqui fora, o rei Balaque estava negociando com ele, amaldiçoou esse povo para mim. E ele ainda foi perguntar para Deus se podia ir. Deus disse não. Balaque mandou de volta. Diga para ele que eu vou honrá-lo. Ele foi orar a Deus outra vez. Deus falou, vai. É assim. Deus fala uma vez, você não obedece, na próxima ele diz, vai. Você diz, ó, Deus aprovou. Então é aí onde a pessoa está sendo um corvo, levando alimento, ungido no corpo, mas não na alma. Tem gente que é ungido assim, porque a alma está com a unção falsa. A vontade de Balaão era amaldiçoar Israel, mas ele não podia, porque Deus já tinha abençoado. A vontade do povo da mensagem
da primeira e segunda etapa é que nós acabamos no nada. Mas se Deus tem abençoado, o que vamos fazer? Certo? Nós vamos encontrar o eleito. Nós não vamos encontrar milhares, milhões. Nós vamos encontrar o eleito, só o eleito. Não preocupa conosco, não. Eu só quero eleito. Não pensa que nós estamos querendo sua igreja, não. Não, estamos só em busca do eleito. E você não pode cercar um eleito. Não tem jeito. Eleito, ele já é desde antes da fundação do mundo. Você pode querer cercá-lo, ele vai passar entre suas pernas, pular sobre você. Porque eleito é eleito. Ele vai crer nessa mensagem. Nós fizemos isto, eu lembro que eu fiz isto há 40 anos atrás, quase 40 anos atrás. Eu fiz isso. Passei por cima de grandes homens e dizia: eu creio em Branham. Ele é o profeta. Eu creio em Jesus Cristo, no batismo. Quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Os grandes homens tentaram me mudar. Não tem jeito de mudar. Como também você não pode mudar se a pessoa diz: olha, eu gosto de feitiçaria. Você vai ter que deixar ela ir para a feitiçaria. Porque tem hora que nós ficamos aqui, mas o nosso lugar não é aqui. Você tem que sentir bem no lugar que você está. Se você não sente bem, não é seu lugar. Pede a Deus: Senhor, eu quero encontrar meu lugar no corpo. E se o corpo não é o de Cristo, eu quero encontrar o lugar. Porque você não vai bem nunca na vida. Isso eu dizia para os meus filhos, quando eles tentaram ir para o samba, cantar samba, e jogar bola, querer ser um profissional, eu dizia: olha, não vai dar certo. Filho meu, não dá certo nesse lugar. Além de vocês não dar certo, vocês vão atrapalhar os outros. O conjunto vai acabar, o time vai acabar. Senão eles vão te mandar embora. Mas foi dito e feito. Isso daí, lá atrás. O eleito não é daquilo. Então, você diz: oh, mas você quer falar que a sua família é eleita? Não, eu estou dizendo que a gente fala e aquilo acontece. Porque você sabe que você não é daquilo. E essa meninada escolhe o caminho errado, nunca vai ser feliz, não tem jeito de ser feliz. Com pai e mãe certos, filhos escolhendo o caminho errado, só vai dar erro. Com pai Brana certo, e esses filhos Brana espiritual, só escolhendo o caminho errado, não vai dar certo. Você tem que arrepender e voltar atrás. Eu preciso chegar ali para ver se tem jeito de arrepender. 388. Os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia. Toda denominação, Senhor, todo homem ou mulher, eu não posso pedir-te que abençoes uma denominação, quando sei que estás contra ela. Mas somente posso dizer, Senhor, se tu tens algumas de tuas ovelhas ali entre elas, que possam ouvir esta fita. Oxalá que eles ouçam, Senhor, e que o possa entender com o entendimento que tu lhes dará, e que eles possam sair e aceitar-te. Oxalá eles não sejam enganados pela cegueira e a tradição deste dia. Nós temos tradição que as pessoas estão seguindo a mensagem também dos dias do irmão Branham. A tradição que não era do irmão Branham,
Mas foi o irmão Branham morrer, eles arrumaram uma tradição e estão há 30, 40 anos nesta tradição. Que o William Branham vai ressuscitar, que o irmão Branham vai vir, vai revelar trovões, revelar sétimo selo, revelar novo nome. É uma tradição que eles fizeram, estão vivendo nela. Eles arrumaram isso lá atrás. É uma tradição, diz, dos primeiros que creram no irmão Branham, mas creram errado. Quem creu certo não cria assim. Se você for procurar a história do irmão Neville, ele não cria assim. Aí você vai procurar a história de outros, eles creem errado. Mas aquele que o irmão Branham diz que Deus fez o irmão Neville, o irmão Neville, e perdeu a forma, ele não fez mais nenhum, só fez ele. Tinha tão poucos naquele dia que o irmão Branham podia falar bem deles. Contudo, o irmão Branham não falava mal de ninguém, mas ele mostrava o alimento e quem podia comer aquele alimento do dia e quem podia levar aquele alimento, como corvos que levam, mas não comem. Tem gente que entrega essas mensagens para os outros, esse CD para os outros, mas eles mesmos não têm muito tempo para ouvir. Mas eles entregam. Mas daqui a pouco, onde eles entregaram, encontrou um eleito. Aí é a hora deles ficar amargurados. Como é que pode essa pessoa estar crendo nisso? Foi ele mesmo que deu o alimento. Não pode culpar mais ninguém. Ele deu esse alimento. Os 186, os ungidos dos últimos dias, vai lá no meio do parágrafo. Esse é um parágrafo muito grande. Como seguiram, como que está predito que farão, irão fazer. Porque é assim diz o Senhor, irão fazer. Você pensa que estas denominações vão se desfazer e voltar à palavra? Você pensa que os pentecostais vão desfazer de suas santíssimas trindades e voltar à palavra, a um só Deus? Você pensa que os denominacionais da mensagem, que crê na dualidade, vai voltar à palavra? Você pensa que aqueles que creem na ressurreição isolada do irmão Branham, ordenada como eles dizem, vão deixar de crer que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda? Você pensa que eles vão voltar atrás? Não, eles não vão deixar de crer naquilo que eles estão crendo. Está aqui, ó. Você pensa que essas denominações vão se desfazer e voltarem à palavra? É assim diz o Senhor, não o farão. Entrarão ao anticristo. O anticristo é contra Cristo. Cristo é a palavra do dia. Os pentecostais foram contra Cristo do dia, que era Branham. Então o que eram os pentecostais dos outros? Anticristo. O povo da mensagem hoje, da primeira e segunda etapa, é contra o Cristo da noiva. O que você espera deles? São anticristo. Anticristo não é só aquele, é só pensar, o anticristo é aquele que veio antes. Não é aquele que é contra Cristo. É o anti, é o que combate. E ele está sempre combatendo. Ele não consegue crer. O povo tem Bíblia, mas combate a Bíblia. Você não encontra eles a favor da Bíblia. Eles são a favor de seus credos, seus dogmas, suas maneiras de ver. Mas a palavra do dia não
é Bíblia para eles. Não é alimento. É só o que passou que é alimento. O irmão Branham disse que eles não vão converter, não vão voltar atrás. Os 195 dos ungidos dos últimos dias, digo-vos que os defenderá logo. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Lucas 18, 1 a 8. O irmão Branham está fazendo essa leitura. Agora, essa é a pergunta. Aqui é onde eu queria chegar, em Apocalipse 10. O irmão Branham está ligando Apocalipse 10 com Lucas 18, de 1 a 8. Ele está fazendo uma ligação. Em Apocalipse 10, chegaremos ali nos quantos minutos em outra escritura. Ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, se consumará o mistério de Deus. Aqui está a pergunta. Se você segue essa linha nessa hora, essa linha de Apocalipse 10, se você segue, será consumado o mistério? Encontrará fé? O Filho do Homem encontrará fé? Será cumprido Malaquias, capítulo 4, nesse tempo? Restaurar a fé dos filhos, outra vez a fé dos pais? A original, a palavra, vem? Ele ainda deixou como uma pergunta. E se cumpre Apocalipse 10, será então consumado o mistério? Se você anda nessa linha, a Bíblia diz que será. Mas tem gente que não anda nessa linha. Se você anda nessa linha, se você segue nessa linha, e ele diz, nesta hora, a hora dele, será consumado? Encontrará fé? Será cumprido Malaquias, capítulo 4, nesse tempo? Restaurar a fé dos filhos, outra vez, a fé dos pais? As pessoas hoje, quando pensam em restaurar a fé, eles pensam que nós temos que voltar lá atrás e só fazer cura divina. Fé para o povo é só cura divina. Eu quero te mostrar uma fé superior. Eu quero que você veja que os trovões veio para nos dar uma fé superior. A fé de cura, a fé em Jesus, não pode te raptar. E eu estou falando a linguagem de William Branham, primeiro selo 35. E diz, com a fé que temos, não podemos subir. E me diga que Branham tinha fé errada. Ele tinha fé certa. Ele cria em Jesus Cristo. Ele curava em nome de Jesus Cristo. Mas agora ele estava abrindo selos. E ele já estava mostrando para nós que tinha uma fé especial, uma fé de rapto. Mas essa fé de rapto viria exatamente nos dias em que o Filho do Homem estivesse na terra. Encontraria ele a fé? Que fé? De rapto. Ele encontrou aqui muito pouco fé para cura, mas precisa de fé de rapto. Talvez você tenha fé para ser curado, mas não tem fé para ser raptado. Fé para ser curado não é um pensamento, é uma substância. Você sabe que ele já te curou, então você tem aquela fé segura que ele já fez aquilo por você. E o mistério revelado, e a fé de rapto, é quando você sabe. Quando William Branham diz, a fé para o rapto está nos trovões. 132 do primeiro selo e 266, me parece que é da outra tradução. Bom, é o lugar de encontrar fé agora, nos trovões. Ele não diz, volta ao Pentecoste e encontre fé para ser raptado. Ele diz, os trovões era coisa que estava no presente, era o alimento do presente, era a fé naquela mensagem, fé naquilo que estava sendo pregado. Cada selo foi um trovão, e quem tinha fé naqueles trovões, que aquilo era verdade, outra substância,
Você tem certeza, isto é verdade. Você não tem aquilo ali como um mito, você sabe que é verdade. Meu Deus, eu creio nisto. É fé para rapto. 7 trovões, novo nome, fé para rapto. Não é para ser batizado em nome do William Branham, não, fé para rapto. Não é para ter fé errada, batismo em nome de William Branham. Fé certa. Eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas para ser raptado, eu tenho que ter uma fé nos trovões. E os trovões estavam sendo revelados dentro dos 7 selos. Isso é a palavra do irmão Branham. Agora, ele encontrou fé? Não, ele pregou. Não encontrando, ele pregou fé. A fé para o rapto está nas mensagens. Isso quando foi em 62, na mensagem do absoluto. Diz: a fé para o rapto está nas mensagens. Mas aí está vindo um novo clímax. A fé para o rapto está nos trovões. De 62 para 63, ele mudou o lugar da fé. A fé para a cura está em Jesus Cristo. A fé para a salvação está em Jesus Cristo. Tudo que você precisa aqui nesse mundo está em Jesus Cristo. A fé para o rapto está nos trovões. William Branham diz: eu creio. Alguém pode me chamar de doido, mas eu creio nisso. Não tem jeito de mudar a minha fé. Como eu não posso mudar a fé de um trinitariano que crê que é 3, ninguém muda ele. E de um dualista, ninguém muda ele. Ele crê num Deus mais velho, ele crê num filho mais novo. Mesmo errado, mas você não pode mudá-los. Eles não vão mudar. Você tem que deixá-los caminhando. Errado. Mas também eles têm que saber que eles não vão me mudar. Eles não vão te mudar. O eleito não é enganado. Porque o eleito não tem apenas sinais. O eleito tem a palavra. Nós não temos apenas livro do irmão Branham. Nós temos a palavra do irmão Branham. Não é livro, não. A palavra falada por William Marion Branham. Toda a mensagem é a palavra falada por William Marion Branham. Deus estava falando esta palavra através deste homem. 229 e 230. A segurança do escolhido. Entende o que eu quero dizer? Vejam, eles copiadores, personificadores carnais, sinceros, pensando que estavam fazendo um serviço a Deus, como fez Davi na semana passada, a personificação carnal. Somente estou esperando um momento, quero que pensem entre estas coisas. Se eu não digo, seguramente, eu gostei disto. Ele disse: se eu não digo, seguramente, o Espírito Santo o revelará, especialmente aos eleitos, aos escolhidos. Ele já não estava falando uma coisa que ele disse. Não, se eu não digo, eu posso até não dizer o que é isto, mas o Espírito Santo, irmão Branham, está certo. O Espírito Santo, ele diz: pense nessas coisas. Se eu não digo, seguramente o Espírito Santo o revelará, especialmente aos escolhidos. Glória a Deus. A mensagem é muito boa, mas eu quero tomar apenas alguns parágrafos. 253. Interpretando a palavra. Satanás interpreta a palavra. E pode ser bonita a palavra. Se ela não foi interpretada da forma certa, que não é um pastor que interpreta a palavra, não é um apóstolo que interpreta a palavra, não é um mestre que interpreta a palavra. O único intérprete da palavra é um profeta. É o único que pode interpretar a palavra. Por quê? Ele e a palavra é a mesma coisa. O profeta e sua mensagem são um.
Deus e Cristo é um. Deus e Brana é um. Deus e a noiva é um. Notem, 253, os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia. Tal como era no princípio, assim será no fim. É para o nosso tempo, tempo do irmão Brana. Como Eva interpretou erroneamente somente uma palavra, entre aspas, Satanás interpretou para Eva. E ela creu. Satanás interpretou para a igreja que o irmão Brana não revelou o sétimo selo. Satanás interpretou para a igreja que o irmão Brana não revelou os trovões. Satanás interpretou para essa Eva, a igreja, da mensagem. Da primeira e segunda etapa, Satanás interpretou para ela de que Deus não revelou seu novo nome. E que o nome dele é Jesus mesmo. Satanás interpretando a palavra para Eva, para a igreja. E ela creu. E a igreja crê. Aí o profeta vem e diz, ela, não ele. A igreja, não ele. A igreja crê, não ele. A Eva crê, não o Adão. A igreja crê, não Cristo. Quando a interpretação errônea da palavra, pois se nos dias da voz do sétimo anjo termina o mistério, como você pode dizer que o sétimo selo não foi revelado? Eu tenho base no sétimo selo. Eu também tenho. Eu tenho dos dois lados. Eu tenho que foi e tenho que não foi. Porque o irmão Brana não podia falar o que era naquele dia. Ele só podia dizer, vigie bem o sétimo. Se ele pudesse falar-se mais claro. Vigie bem o sétimo selo, que está pregando para vocês. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. É Deus no homem, é Deus em carne humana. É Deus em mim. Ele não falou no dia, mas falou em 64, 65. Ele, Jeová, Deus, está aqui nesta noite. E Ele é Jeová em minha carne. 157, Abraão restaurado. Bom, a igreja crê quando há uma interpretação errada. Agora não me diga, eu estou crendo que é um só Deus, alguém diz, não, é o Pai e o Filho. Isso é interpretação errada, filho. É interpretação errada. O diabo está interpretando a mensagem para você como interpretou a Bíblia para Eva. Como interpretou a Bíblia nos dias da igreja primitiva. Satanás interpretou a Bíblia para a igreja. O eleito não aceitou, porque já tinha a interpretação perfeita de Paulo, de Pedro. E agora, a igreja hoje não aceita, porque nós temos a interpretação correta de William Branham, do Filho do Homem, do sétimo anjo. Nós temos a interpretação certa, não temos que nos preocupar. Não adianta trazer uma outra interpretação, que o sétimo anjo não revelou o sétimo selo, quando o sétimo anjo era William Branham, e ele era o mensageiro do sétimo selo. Está tão claro na mensagem, até no sétimo selo. Mas no sétimo selo mesmo ele disse que ele não podia falar nada, que estava aguardando terminar o culto. Olha o parágrafo 150 para você ver, do sétimo selo. Gente, é só crer na mensagem e não deixar Satanás interpretar a palavra para você. Creia na mensagem. Agora, não fique com um alimento de ontem. Eu quero te mostrar outra coisa. Você não conseguiu crer nem que o sétimo anjo revelou o sétimo selo. Como que você vai crer que tem novo nome hoje? Não tem jeito de crer mesmo, não. Isso é um alimento de ontem. Você está chamando o povo para uma reunião avivalista que foi feita ontem. Enquanto Deus tem maná fresco hoje, mas você quer se preocupar com o alimento de ontem. Você está preocupado em pregar uma coisa que Branham disse, o que nós temos que pregar. E você quer que preguemos o que você pensa que temos que pregar. Mas não,
temos que seguir uma direção, uma diretriz, e é um profeta. Esta é a nossa bússola, é a nossa estrela do norte, nesse dia final. Porque era Cristo em carne, nos guiando. Amém. Vamos mais um pouquinho. Alimento angélico. Isto é bom. Quem que não gosta de alimento angélico, né? Tem cada tipo de alimento por aí, mas tem também o alimento angélico. O Mombrana diz que Moisés nunca deu o que era do tempo de Noé. E assim ele veio mostrando. Você pensa que William Branham tinha que dar só o que era do tempo de Paulo e de Pedro? Não. A mensagem que veio para William Branham era para converter, isso é Elias, converter nossos corações aos pais, que são os apóstolos, mas não era só isso. Era nós vermos que naqueles dias dele, São Lucas 18, estava cumprindo. São Lucas 17, estava cumprindo. São Lucas 18, estava em evidência naquele dia. Encontrarei eu a fé na terra? Nesse dia, o Filho do Homem, e o Filho do Homem estava em quem? Em Branham. O Filho do Homem é Cristo. Cristo é unção que estava em William Branham. Encontrou fé na terra? Não encontrou. Teve que restaurar a fé no batismo, a fé na mulher ficar na postura do seu vestido, correto seu cabelo. Branham pregou tudo isso, converteu nós para lá, o homem. O que Jesus falou, Branham também falou. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Vai em casamento de divórcio, você vê o quanto o irmão Branham mostra com respeito o que deve ser também a vida limpa do homem. Agora, ele fez tudo isso, mas não era só isso ainda. Não era só restaurar a fé em batismo, em ceia, a ordem da igreja nos dias dos apóstolos, mas era também trazer uma fé para o rapto. E ele não encontrou nem a fé da cura divina, ele não encontrou nem a fé que Jesus deu. Ele teve que trazer isso para nós. Ele pregou levantando e tirando-o da história. William Branham veio tirar Jesus da história. Quando você vê o William Branham fazendo aqueles milagres, ressuscitando mortos, aquele Jesus de 2000 anos saiu daquela história e estava em pé nos Estados Unidos, num homem chamado Branham. Branham estava tirando Jesus da história. Eu não quero tomar a minha pessoa, mas eu quero te mostrar também que nesse momento nós estamos aqui para tirar Branham da história. Porque passou esses 40 anos e o irmão Branham ficou na história. Ele não fez isso, ele não fez aquilo. Uma história má que a igreja tem para contar. A igreja escreve sobre Branham. Ele não revelou o 7º selo. Ele não revelou 7 trovões. Ele não revelou novo nome. Não temos que nos preocupar com isso. Essas são as escritas da igreja. Ela é falsa. Você tem que tomar agora a mensagem verdadeira, que tira Branham da história. O Cordeiro saiu do trono. A era de Laodiceia terminou. O último eleito entrou para revelar a palavra. Ele diz: quando o último eleito entrar, a coisa será revelada. Parágrafo 60 do 4º selo da primeira tradução de Goiânia. É quando o último entrasse. Isso foi Branham. Aí o que vocês estão fazendo aqui? Eu sou parte do último. Assim como eu sou parte de Cristo, eu sou parte de Branham. Eu sou parte do Alfa, eu sou parte do Ômega. Você não é? Glória a Deus. Alimento angélico. Oh, tem tanto alimento.
330, 331, 332, quase para o final já. Jesus, quando estava lendo Isaías 61, ele parou no meio da frase e disse: o Espírito de Deus é sobre mim para dar boas novas e liberdade. E se você ver o irmão Brana cumprir com o ministério dele, cada vez que o irmão Brana ia ler, ele lia Apocalipse 10, 1 a 7. Por que ele não leu 10, de 1 a 11? Porque o ministério dele cumpria 10, de 1 a 7. Qual é o ministério que cumpre capítulo 10 de Apocalipse, de 8 a 11? É João. João é a noiva, diz o profeta, que come o livrinho que foi revelado pelo profeta do dia, que se tornou alimento. João, a noiva eleita, come esse livrinho e profetiza outra vez. Agora, comer o livrinho revelado é comer 7 selos. Comer o livrinho aberto é comer 7 selos. 7 trovões, novo nome. Quando você come, você tem o que dar para os outros. Você tem alimento para dar para os outros. Não de ontem. Eles estão preocupados com o alimento de ontem. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás e ver como que aquele povo dos dias de Jesus estava preocupado com o alimento de Moisés. E Jesus falou: não é Moisés que dá o verdadeiro pão, mas meu Pai que dá o verdadeiro pão para vocês. Que Moisés deu para os vossos pais, eles comeram e morreram. E agora meu Pai dá o verdadeiro pão para vocês. Vocês comem e morrem. Outra vez. Isso prova que vocês são filhos de vossos pais, que desprezaram Moisés, que não creram no poder que Moisés tinha, que não creram no poder que Josué tinha. Por isso não entraram em Canaã, morreram no deserto. E a mesma coisa nos dias de Jesus. Vem agora os judeus vangloriando: nossos pais comeram maná. E Jesus abriu a mente deles. Todos eles estão mortos, separados eternamente de Deus. Um judeu sabe muito bem o que é morte. Estava separado eternamente de Deus, mas comeu o maná. Ele diz: mas o maná verdadeiro é esse que o meu Pai dá para vocês. Então eu quero falar para vocês. Você diz: nós comemos o maná que Deus deu para Brana. O verdadeiro maná que Deus deu para Brana não é o que está sendo pregado por aí. Esse é o verdadeiro maná que eu estou dando para vocês. Este é o maná. Maná que te preserva a vida. Maná que te leva até o ponto de receber os trovões, o novo nome, que para mim isso daí já é uva, não é maná mais. Já é uva, é um plantio que foi feito, porque Israel, quando chegou na sua terra, eles fizeram um plantio e dentro de um ano Deus sustentou Israel, deu maná para eles. Dentro de um ano, vou alimentar vocês, até que essa sementeira chegue a granar. Quando amadureceu a semente, no outro dia que eles colheram, diz a Bíblia, leia o livro de Josué para você ver, o maná parou de cair. Você tem que saber que o maná parou de cair no tempo do irmão Brana. O maná parou de cair, porque Deus já tinha derrubado todo o maná que a igreja precisava. Já tinha dado esse maná para a igreja. O irmão Brana já deu o maná de trovões, o maná do 7º selo. Ele era o 7º selo em carne. O maná do novo nome. Isso foi dado lá atrás. O que nós estamos fazendo agora, entrando em Canaã, porque o irmão Brana nos ensinou a entrar em Canaã. O irmão Brana teve um ministério duplo ali atrás, de Moisés, tirando nós das denominações, de Josué, introduzindo nós nos 7 trovões, no novo nome. Mas nós temos ministérios no Brasil, na África, nos Estados Unidos da América, Canadá, por toda parte. Nós temos ministério de Moisés, falta ministério de Josué. Ministério de Moisés todo mundo tem.
faz milagres, faz leis. Mas Moisés, fazendo leis, não podia levar o povo a Canaã. Pastores que fazem leis, estabelecem leis em suas igrejas. Não escuta isso, não escuta aquilo, não lê tal livro, não escuta CD. Isso aí são os Moisés de hoje. Eles não poderão te levar a Canaã. Eles não vão te levar a mensagem de fé de rápido. Porque, para começar, eles não têm como dar o que não tem. Deus está precisando de pastor Josué. Por isso, irmão Brana orou a Deus: dá-nos pastores Josué. Porque estes não apenas trarão leis para o povo, mas trará uma mensagem diferente, que introduz o povo na Canaã. Hoje é na Canaã celestial, no batismo verdadeiro com o Espírito Santo, cheio de trovões, cheio com um novo nome. Eles não querem isso hoje. Mas aqui está o alimento. Eles sempre fazem uma denominação para os abutres. Aí eles dizem: irmão Brana vai voltar, os abutres, tudo corre para lá, os corvos, tudo crê. E depois continua carregando a mensagem, o bom alimento do profeta, mas crendo errado, não comendo o bom alimento, dando para outros, mas não comendo o bom alimento. Dá um livrinho de Brana para os outros, é uma bênção, mas eles não comem do jeito que o irmão Brana pregou. O irmão Brana pregou claramente que Deus tem novo nome. A gente vê pastores vindo da África, chega aqui no Brasil e diz: Deus não tem novo nome. Brana falou na América do Norte que tem, a Bíblia diz que tem, a mensagem mostra que tem. O sinal eterno Deus deu para o profeta. Qual era? BRANHAM, parado na brecha, 138 a 155. Porém, ontem tivemos reno mamífero ruminante do hemisfério boreal. Amanhã teremos ovelha. Vê o que quero dizer? Ali está o reno morto, todo inchado, e os abutres estão nele. Uma denominação dentro da mensagem que não te dá fé de rápido. Se algum pastor diz que não precisa de trovões, você ainda fica lá. Isso prova que você é da mesma qualidade, que você nunca vai alcançar fé de rápido, porque você crê num homem que te pastoreia, que diz que você não precisa de rápido, de fé de rápido, que não precisa de trovões. Quando Brana diz os trovões da fé de rápido, primeiro selo 35 da primeira tradução. Porém, nós temos ovelha para hoje. Onde está? Entende o que eu quero dizer? Alimento angélico. O povo comia maná diariamente, se tratava de guardar para o dia seguinte, se contaminava. Não pode ver todos os tipos, quão perfeitos, é igual hoje. Note que os abutres do dia de Jesus também estavam expulsando demônios, ungidos no corpo morto. É verdade? Estava expulsando demônios. Assim disse Jesus. E recorde que tinham profetas naqueles dias. Caifás, o sumo pontífice, profetizou. Quantos sabem disso? Caifás profetizou. E logo observe a posição do joio no campo. É regado pela mesma unção. Porque diz a Bíblia que ele profetizou. Você vai ver as pessoas pregando o nome de Brana, pregando mensagem de Brana. Tudo na carne, não na revelação, não naquilo que Brana pregou, sob unção, para nos dar fé de rápido. E logo observe a posição do joio no campo. Porque diz a Bíblia que ele profetizou? Porque ele era um sumo pontífice, o Caifás. Esse ano, um abutre podre, um joio, uma erva entre o trigo, porém o Espírito Santo estava sobre ele. As pessoas dizem: o Espírito Santo está sobre mim, eu profetizo, eu curo enfermos, expulso demônios. Estava também sobre Caifás. E irmão Brana chama Caifás de um abutre podre. E o Espírito Santo estava sobre ele, o verdadeiro Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele para pregar, profetizar e predizer o que ia acontecer. Negar e crucificar a própria palavra vindicada da hora. Muitas vezes os pregadores têm
unção para dizer até o que vai acontecer, o que Brana fez, o que vai acontecer, mas eles não conseguem crer na mensagem da hora e crucifica a mensagem da hora. Então vocês vão encontrar esse tipo de alimento bom em bico, boca errada. Mas o alimento é bom. O alimento era de Deus, mas um corvo levou para Elias. Não estava muito correto? Um corvo levou. Você pode ter sua interpretação. O irmão Brana não mostrou diferente, eu ainda não vi numa mensagem, que poderia dizer assim, um anjo. O corvo que ele estava falando era um anjo. Tem gente que crê assim. Também se o irmão Brana chegar a falar, eu creio também. Se o irmão Brana não falar, eu fico do jeito que está na Bíblia aqui, ó. Um corvo. Deus ordenou um corvo. Mas Deus também ordenou uma viúva para alimentar Elias. Ordenou um corvo e ordenou uma viúva. Não uma mulher que tinha marido, um cabeça denominacional. Não, uma viúva, uma desamparada, uma que não tem amparo na terra, que não tem cabeça. Se ela tiver cabeça, ela não pode ouvir. Se você tem cabeça denominacional, se você tem a ideia de um pastor, você não pode ouvir a palavra de Deus. Deus não pode te ordenar a sustentar esta mensagem. Porque Deus ordena uma viúva sustentar essa mensagem. Viúva é você, um homem, uma mulher que não tem cabeça sobre você, que não tem espírito denominacional te dominando, contrariando a vontade, a palavra e a revelação de Deus. Você não tem isso sobre você. Então você pode crer. Mas se a mulher tem marido, diz, o Mané falou isso na pregação. Não, mas não é isso não. O Zé diz para ela, não é isso não. E ela tem que ficar quietinha agora. Ela tem cabeça. Aí quando aquele cabeça morre, ela volta, escuta, o pregador Manuel pregou que os trovões foram revelados. O pregador Osmar pregou que os trovões foram revelados e que ali estava um novo nome. Agora aquele crente, aquela pessoa já saiu daquele espírito denominacional, já desligou do sistema que ele estava, até desviou. Aí ele tem tempo para ouvir CD, aí ele tem tempo para poder examinar essa mensagem. Mas enquanto ele tem marido, ele não tem tempo. Enquanto ele tem pastor, ele não tem tempo. Porque ele tem que ouvir o marido, tem que ouvir o pastor, tem que ouvir esse esposo. E primeiro esse esposo tem que morrer para você encontrar o seu esposo certo, que é a palavra revelada. Pai Celestial, obrigado mais uma vez por podermos ouvir esta palavra. Ajuda-nos a caminhar da maneira certa, Senhor. Ajuda-nos a estar preocupado não com o alimento de ontem. O de ontem eu creio, Senhor, que o Senhor falou profeta, o Senhor revelou selos, revelou trovões, revelou novo nome. Isso eu creio, Senhor, já está no meu coração. Eu quero agora estar preocupado com a mensagem de hoje. A noiva, a esposa do Cordeiro, comendo o livrinho e profetizando outra vez a mesma coisa que o William Brana pregou. Este é o nosso ministério, Pai. Estamos aqui agradecidos por isto. Ajuda-nos a viver a vida correta para não sermos tomados como um abutre, como um corvo que apenas prega, apenas dá alimento, mas não come, não vive. Conceda-nos vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Chamamos doce eterna e somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar.
chamamos doce eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre ser, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia e resplendor nessa terra além do rio que chamamos doce eterna. Quando salva